Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso bom Deus seja sobre a vida de cada um. A nossa saudação não somente aos irmãos da primeira igreja presbiteriana de Caraguatatuba, mas também a todos que nos assistem, a todos que irão assistir a esse vídeo do culto que nós prestamos ao nosso Deus. Ainda nos encontramos em um número reduzido aqui na igreja, mas nos unimos a todos aí em cada lar para adorar e bendizer o nome do nosso Senhor. Nós vamos fazer a leitura no Salmo de número 19, os versos de 1 a 4, que diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor soberano, a quem nós consagramos e entregamos este culto. E na continuidade nós entoaremos o hino de número 27. Grutas, as rochas imensas, dos mundos o grande esplendor, proclamam bem alto constantes o hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, nos bracos ao cantil, na amplitude celeste, o hino ressoa ao Senhor. No céu as estrelas brilhantes, dos mares o grande fragor, e as brisas bem sorridentes, o hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil da amplitude celeste, o hino ressoa ao Senhor. As aves alegres na mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro cantando o hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil da amplitude celeste, o hino ressoa ao Senhor. E tu, pecador que vagueias, que fazes ao teu Criador, não achas momento em que cantes o hino de glória ao Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil da amplitude celeste, o hino ressoa ao Senhor. Cantemos sempre um hino ao nome do Senhor. O Senhor é digno do nosso cantar e também digno do nosso reconhecimento de que nós somos pecadores e carecemos da graça que Ele em Cristo Jesus nos dispensou.
Ainda no Salmo 19, vamos ler agora a partir do versículo 7, para um momento de contrição. Diz assim a Sagrada Escritura: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Louvado seja Deus que inspirou o salmista Davi, servo do Senhor, a de forma poética declarar a grandeza do Senhor, a bondade do Senhor em nos oferecer a lei, a palavra, que nos conduz a esse reconhecimento de que somos tão limitados que muitas vezes não conseguimos discernir as nossas próprias faltas. Então o pedido: absolve-me daquelas que me são ocultas. E em Cristo Jesus, Deus absolve-nos daquelas que estão diante de nós e até daquelas que nos são ocultas. Vamos agradecer ao Senhor por essa bênção celestial, por essa bênção espiritual que transpõe a qualquer outra bênção material dessa existência e da vida vindoura. A salvação em Cristo Jesus é a maior bênção, a maior dádiva que o Senhor nos dá. Salvação em Cristo Jesus. E a partir dessa consciência da nossa indignidade e da bênção de Deus, então podemos ir para o versículo 14, que diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos agora passar para um momento de louvor, de cânticos, e antes da equipe musical iniciar os cânticos, nós teremos uma oração com a nossa irmã Carol, consagrando esse tempo ao nosso Deus. Louvemos a Deus com cânticos espirituais. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deste. Obrigado pelas suas bênçãos, ó Pai. O Senhor tem derramado a cada dia nas nossas vidas. Te agradecemos porque podemos cantar e louvar o teu santo nome, ó Pai. Fica conosco, abençoe, Pai, mais esta semana, que possamos estar sempre, Pai, buscando o Senhor cada vez mais e mais, na tua presença. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória
adoro, eu te amo. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu
Louvado seja o santo nome do nosso Deus, para todos sempre. Que o louvor esteja sempre em nossos lábios, nosso coração e nossa mente, porque Deus é digno de louvor. Vamos agora passar para um momento de meditação na palavra do Senhor. E hoje faremos no livro de Josué, no capítulo 1, versos de 1 a 9, texto bem conhecido da palavra do Senhor, mas que, sendo palavra viva e eficaz, faz efeito de forma relevante em cada vida e também em todos nós. Leiamos a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de falar segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Louvado seja o Senhor pela santa palavra, e que o Santo Espírito nos ilumine, nos dê conhecimento, mais uma vez, o discernimento da mensagem a qual Ele nos tem nesta noite. Josué 1, de 1 a 9, nós temos aqui esses versículos introdutórios, que apresenta tudo aquilo que será tratado no restante do livro. E o que é tratado? Deus, em sua soberania, vai cumprir aquilo que Ele prometera, primeiramente a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, e depois a Moisés, livros de Êxodo, Números, Deuteronômio. Então nós temos Deus cumprindo a promessa de dar a terra prometida ao povo de Israel. E antes de dar continuidade na mensagem bíblica, uma pergunta aqui ainda em caráter introdutório. Qual é o seu maior desafio? Qual é o seu maior desafio? O maior desafio certamente é viver a vida com os princípios cristãos, bíblicos. E outra pergunta: qual é o recurso necessário para cumprir esse maior desafio? Josué, ele recebe um grande desafio, certamente o maior desafio da vida dele, mas ele recebe também o recurso
necessário para cumprir esse desafio. E tudo começa com uma palavra de ânimo, porque o contexto, o cenário poderia ser de desânimo. O versículo 1 inicia anunciando a morte de Moisés, o grande líder que conduziu o povo desde a saída do Egito. Aliás, conduziu o povo ainda no Egito, com as 10 pragas, e a saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho, a permanência no deserto. Moisés, o grande líder, aliás, o primeiro e único líder que o povo de Israel conhecia. Os patriarcas vêm fazendo as suas jornadas, as suas sagas particulares. Depois nós temos na pessoa de José, talvez ali um que se desponta como líder, mas não foi especificamente líder do povo de Deus. Ele foi um governador e inclusive atendendo necessidades do Egito. Moisés foi o primeiro e até aquele momento o único líder do povo de Israel. E o anúncio é que ele era morto. Então, a notícia, o contexto não trazia ânimo. Mas aqui a palavra de Deus a Josué é de ânimo, mesmo diante dessa trágica situação, desse cenário tão terrível. Quem ocuparia então o lugar do grande líder? Josué é chamado a ocupar o lugar e concluir o propósito que Deus tinha para o povo. Versículos de 2 a 5, nós temos esse grande desafio apresentado a Josué. Deus diz a Josué: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa o Jordão, entra na terra, ninguém te poderá resistir, porque teria povos que iriam resistir. Então nós temos aqui o desafio dado a Josué para atravessar o Jordão e possuir a terra. E Deus, em sua soberania, já diz: vou te dar. Mas aqui há grandes desafios. Primeiro, o passar, o transpor o rio Jordão. Aquela geração era uma geração que havia crescido no deserto. Não tiveram nenhuma experiência com natação. E ali estava o rio para ser passado. E além do rio, ainda teriam que guerrear com povos que eram superiores em números e também superiores em capacitação militar. Grandes desafios teria Josué na condução do povo até alcançar a terra prometida. Mas Josué tinha uma certeza, um recurso foi dado a ele. Deus já disse: serei contigo, ninguém poderá te resistir. Deus disse: passa o mar, passa o rio Jordão, passa esse Jordão, tu e todo o povo. Terás grande território e ninguém poderá resistir. Então Deus já tinha dado a palavra de ordem a Josué: passa. Não era para duvidar, não era para pensar como seria, mas passa. Vai possuir a terra. Mas e os povos que lá habitam? São numerosos, eram os 7 povos, encontrado ali em Deuteronômio, no capítulo 7, os amorreus, os heteus. Nesse momento não tem os fariseus são mais adiante
na transição do Antigo para o Novo Testamento, mas eram povos melhores em armamentos, melhores em poderio militar. Josué teria que enfrentar esses grandes desafios, e com ele o recurso da fé no Deus que havia prometido e que estava ordenando para seguir. Ele não deveria voltar, ele deveria seguir. E seguindo o texto dos versículos de 6 a 9, nós temos a segunda parte dessa perícope, e nós temos aqui mais uma palavra de ânimo, e agora de forma ainda mais assertiva, de forma imperativa. Deus diz a Josué: sê forte e corajoso. Sê forte e corajoso, para pelo menos 3 aspectos na vida. Primeiro, do versículo 6: sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, ser forte e corajoso para conduzir aquele povo. E aquele povo era já a segunda geração. A primeira geração havia morrido no deserto e tinha ficado e não havia chegado até aquele momento, mas eram filhos. E a primeira geração murmurou contra Moisés, a ponto de Moisés se queixar com Deus: esse teu povo. E Deus disse: não, é o teu povo sob a sua liderança. E agora estava Josué aqui também tendo que conduzir esse povo. Desafio para condução, desafio para manter-se à frente, desafio para olhar os grandes problemas e conduzir e continuar a caminhada. Desafio para cumprir o propósito que Deus tinha para aquele povo. Deus havia feito juramento a Abraão, a Isaque, a Jacó, e agora Josué está aqui diante desse desafio de cumprir aquilo que Deus prometera. Ao mesmo tempo confiando na soberania de Deus. Deus vai cumprir, mas ao mesmo tempo como ser humano limitado, frágil, temendo o desafio de conduzir aquele povo. Assim também é com a nossa vida. Nós temos a certeza da soberania de Deus e que conduz todas as coisas, mas diante da enfermidade, diante de problemas que parecem não ter soluções, então tememos, então temos como um grande desafio perseverar na caminhada cristã. Mas Deus prometeu que cumpriríamos, como parte do povo, cumpriríamos o testemunhar da salvação em Cristo. Um grande desafio para conduzir. Josué tinha que ser forte e corajoso. Forte e corajoso também no versículo 7, que diz: forte e corajoso para conduzir o povo conforme a lei. Então não era conforme Josué imaginava. Versículo 8 diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui nós temos já a menção de Deus falando sobre a palavra de Deus, aqui ainda com o Pentateuco apenas, escrito por Moisés, entregue por intermédio de Moisés,
E Deus já dizendo a Josué: leia, medite, fale dessas sagradas leis. Leis que tinham implicações sacerdotais, que eram todos os ritos, toda a prática de rito religioso para o povo. Leis que tinham implicações civis, como o povo deveria se relacionar. E leis também que apontavam para implicações morais, a santidade do povo. Josué tinha que organizar e seguir e conduzir o povo nos princípios da lei. Então não era como o coração dele imaginava. Então aí já a responsabilidade continua, mas o acalento e a confiança e os recursos já começam a aparecer, porque é a partir da palavra. Como posso conduzir a minha vida? Como posso então me relacionar? Como posso cumprir os requisitos que vão agradar a Deus? Justamente encontramos na palavra do Senhor. Desafio, responsabilidade tremendos, mas temos recursos suficientes na palavra do Senhor. E ainda um terceiro e último aspecto: ser forte e corajoso. Primeiro, para conduzir o povo. Segundo, para conduzir o povo conforme a lei. E terceiro, e aí a parte mais espantosa, mas também a parte que dá mais esperança: ser forte e corajoso, não tomandei eu, versículo 9, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque certamente viverás momentos de espanto, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ser forte e corajoso diante dos grandes desafios, ser forte e corajoso com a consciência da presença de Deus. E a presença de Deus em nosso viver necessita também muita força e muita coragem para enfrentar todos os desafios. Josué, o livro de Josué é apresentado aqui como um tipo de Cristo que conduz o povo até a entrada na terra prometida. E a própria entrada na terra prometida, apresentada aqui no livro de Josué, também aponta para a entrada no descanso celestial. Então aqui no livro de Josué nós temos esse apontamento de que o povo de Israel continua na igreja, logo então o líder, e agora já não mais Josué, mas sim o cabeça da igreja, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que completa a obra. Josué conduziu e conquistou a terra, mas sabemos pelas Sagradas Escrituras, não foi completa ainda. O povo de Israel permitiu com que muitos habitantes ainda permanecessem na terra, e Jesus cumpriu cabalmente a sua missão, dando condições para não somente os descendentes de Abraão, mas todos aqueles que são chamados à fé, a entrar nesse descanso celestial. Aqui nós encontramos, para concluir, o caráter soberano de Deus. Caráter soberano e dadivoso, porque Deus fala: passa o Jordão juntamente com os filhos de Israel, e eu vou dar a terra. Já tinha habitantes na terra, mas Deus decidiu na sua soberania dar ao povo de Israel. Por quê? Porque a terra pertence a Deus. Todas as coisas pertencem a Deus. Então temos o caráter soberano, e Ele dá a quem Ele aprouver. Caráter dadivoso de Deus. Também aqui nós temos o caráter pedagógico e formador
de Deus, ele permite anuncia com que Josué e o povo conquiste a terra. Já era certa a vitória, mas teria que atravessar o Jordão, teria que guerrear com os habitantes que lá já estavam. Tem esse lado pedagógico, esse lado formador, tem esse lado de enfrentar os desafios para que seja formado o caráter, e o caráter de Cristo, caráter de obediência, caráter de confiança e cumprimento daquilo que é o propósito de Deus. E por último, ainda nós temos caráter comprometido de Deus. No versículo 9 e também no versículo 5, nós temos a declaração de Deus: ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. E no versículo 9, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus declara que será dada a vitória. Deus permite passar por desafios por conta da necessidade de formação, de crescimento, e Deus, ainda na sua infinita graça, Ele se faz presente. Ele está comprometido com o propósito que Ele mesmo vai fazer o seu povo cumprir, com o propósito que Ele vai cumprir no seu povo. Então, podemos e devemos confiar no caráter soberano de Deus, nos alegrar e manter-nos esperançosos com a sua dadivosa mão bondosa. Nos momentos de desafio, sabemos que Ele está trabalhando, está moldando, e em todos os momentos saber que Ele está presente, nos amparando, nos guiando e cumprindo o propósito soberano dEle em cada um de nós e em todos nós. Que Deus assim nos abençoe, hoje e sempre, a confiarmos no soberano Deus, o nosso Pai de amor, que em Cristo Jesus se revela ser um Deus bondoso, gracioso, salvador, um Deus formador e um Deus comprometido, presente em nosso viver. Que Deus assim nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Nós vamos então fazer a oração final e a bênção, clamando assim cuidado de Deus sobre cada um de nós. Oremos. Santo e soberano Deus, nosso eterno Pai celestial, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, reconhecendo a Tua grandeza e o Teu poder acima de todas as coisas. Te agradecemos por este culto que pudemos prestar ao Teu santo nome. Ó Deus, que seja agradável a Ti e que por intermédio do Teu Santo Espírito sejamos edificados e somos enquanto cultuamos a Ti. Pedimos a Tua bênção sobre cada lar que nos assiste, pedimos a Tua bênção sobre cada lar que irá chegar este vídeo. Pedimos, ó Deus, o Teu cuidado, a Tua soberania, a Tua proteção sobre a nossa nação, sobre os países, sobre a Tua igreja espalhada em toda a terra. Ó Senhor, entregamos a Ti, confiados na Tua soberania e no cumprimento do Teu bom propósito com a Tua igreja. Ó Deus, ajuda-nos a ler a Tua palavra e ter o nosso viver conforme as diretrizes da Tua Sagrada Escritura. Ajuda-nos, ó Senhor, a confiar no Teu caráter bondoso, no Teu caráter pedagógico, no Teu caráter comprometido com Tua presença. Nós oramos assim, agradecidos
em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E agora, queridos irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, o conforto, a sabedoria e o guiar do Santo Espírito, seja sobre cada um de nós, sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.